Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes, pela maravilhosa graça do Senhor, aqui estamos mais uma vez para juntos meditarmos um pouco sobre as preciosas palavras de Deus. Nós estamos discorrendo convosco aqui dentro desse livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade não é Atos dos Apóstolos, mas é Atos do Espírito Santo através dos seus apóstolos. Temos visto o derramamento deste poder vivificante do maravilhoso Espírito Santo por sobre aqueles vasos que estavam ali rendidos no cenáculo alto e foram cheios deste poder vivificador de Deus. O mensageiro desta era nos conta, aqui dentro da mensagem, os selos, ele nos diz acerca de um grande doutor, de um grande mestre, ou seja, um profundo conhecedor das Escrituras. E ele diz assim: eu não quero mencionar o nome deste homem, mas é um grande homem. E ele disse em uma certa ocasião acerca deste livro de Atos dos Apóstolos, e ele dizendo que havia muito fanatismo acerca das pessoas quanto a este livro, porque na sua concepção, este livro não passava apenas de um andaime para a igreja. Você pode imaginar um mestre, um doutor, um profundo conhecedor das Escrituras fazendo um comentário como este? Qualquer pessoa com um entendimento comum saberia que o livro de Atos não foram Atos dos Apóstolos, foram os atos do Espírito Santo nos apóstolos. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos aqueles animais que estavam ali para vigiar a arca. Em outras palavras, estavam ali para guardar a palavra, para guardar este livro de Atos dos Apóstolos, que foi São Mateus, o leão, que foi Marcos, o boi, que foi Lucas, o homem, e que foi João, a águia. E nós sabemos que este livro produziu a primeira igreja, a igreja pentecostal, a verdadeira e genuína igreja pentecostal. E ela foi o primeiro ramo que foi produzido desta árvore. E se algum dia esta árvore produzir outro ramo, ela escreverá um outro livro de Atos. Atos do precioso Espírito Santo através dos apóstolos. Não se pode fazer as Escrituras mentirem, porque elas são verdadeiras sempre. Lembrando que a palavra é o próprio Deus. E a palavra nos diz: seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. A única
coisa que temos que fazer é não tentarmos alinharmos as Escrituras com o nosso pensamento, mas devemos alinhar os nossos pensamentos com a Escritura. E então Deus estará movendo, não importa aonde tenha que cortar, não importa aonde temos que nos ajustar. Temos que estarmos alinhados com a sua palavra. Vejam o que ele fez lá a primeira vez, a forma com que ele agiu, a forma com que ele operou. E se Deus agiu assim a primeira vez, ele tem que agir assim a segunda vez. E ele tem que agir assim, da mesma forma, todas as vezes que ele agir, ou então ele agiu errado a primeira vez. Como mortais, nós podemos cometer erros, mas Deus não pode. A primeira decisão de Deus, ela foi perfeita. E a maneira que ele escolheu fazer as coisas, não pode haver uma outra maneira melhor para se fazer. Ele não pode melhorá-la, porque, para começar, o que ele fez é perfeito. Se não é, então ele não é infinito. Mas se ele é infinito, então ele é onisciente. E se ele é onisciente, ele é onipotente. Ele tem de ser para ser Deus. Você não pode dizer que ele aprendeu mais. Ele não pode aprender mais. Ele é a própria fonte de toda sabedoria. Lembrando que a nossa sabedoria vem de Satanás. Nós a herdamos lá no Éden, aonde nós trocamos a fé pela sabedoria. Mas a sabedoria, aquela sabedoria que Eva, lá no jardim, trocou. Portanto, queridos, nós estamos falando de um poder sobrenatural. Nós estamos falando de um poder vivificante do maravilhoso, do precioso Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos diz, lá em Romanos 8, no versículo 11, que se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então nós encontramos aqueles discípulos, depois de serem cheios com este poder vivificador de Deus, e eles foram vivificados a tal ponto que estavam tão impregnados, estavam tão saturados deste poder vivificador. E estamos vivendo numa hora, num tempo, que Deus nos tem prometido em sua palavra restaurar novamente aquela fé dos nossos pais pentecostais no coração de todos os verdadeiros filhos e filhas de Deus nesta hora. Eu penso que esta é uma hora em que a igreja deveria estar genuinamente clamando
para ser cheia deste poder vivificador de Deus. E o profeta mensageiro desta era, que Deus tem nos enviado, ele nos tem dito que não podemos continuar assim como estamos. Temos que estar orando em todo o momento para que sejamos cheios deste poder vivificador, desta dinâmica preciosa do maravilhoso Espírito Santo de Deus, para que Deus nos encha com aquele mesmo Espírito que ele encheu o seu Filho. Porque se aquele mesmo Espírito estiver em nós, ele estará vivificando os nossos corpos mortais, toda a nossa vida, todo o nosso ser estará cheio desta dinâmica do precioso Espírito Santo, porque nós sabemos que é este poder que nos levantará para irmos qualquer dia desses ao encontro de nosso Senhor nos ares. Nós devemos estar anelando, devemos estar suspirando por este glorioso dia do arrebatamento. E você possa estar alimentando todo o teu ser espiritual com este desejo do rapto, do arrebatamento, porque quando nós olhamos para a palavra e vemos todos aqueles personagens, vemos todos aqueles homens que foram cheios com este poder dinâmico do precioso Espírito Santo de Deus. Oh, isto deveria trazer um desejo ardente nos nossos corações. Nós possamos estar mais sedentos por sermos cheios deste poder vivificador do precioso Espírito Santo de Deus. Quando você olha lá atrás, lá no princípio, você vai encontrar Enoque. A Bíblia diz que ele foi um homem que andou com Deus e que Deus andou com Enoque. E nós sabemos o quanto que Deus esteve tratando com Enoque naqueles dias, que até nos dias de hoje nós temos alguns escritos, temos alguns livros que foram escritos e nos foram deixados, foram legados por todos os filhos e filhas de Deus. E a Bíblia diz que ele foi tão cheio deste poder vivificador de Deus, que um belo dia ele se despediu da família e tomou a estrada e ninguém nunca mais viu Enoque. E Paulo escrevendo, e todos esses santos do Novo Testamento falando, se referindo a Enoque, fala que Enoque foi arrebatado. E nós sabemos que Enoque foi um tipo perfeito da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que qualquer dia desses, qualquer hora desta, vai ser tão dinamizado a ponto de ser tirado desta terra, a ponto de subir ao encontro de nosso Senhor nos ares. Veja Elias. Elias, um tipo da noiva, um tipo de Cristo. Eliseu, um tipo da noiva. Veja esse poder vivificante agindo por sobre as suas vidas, enchendo cada fibra do seu ser, mesmo depois que Eliseu havia estado morto por muitos anos, restavam apenas ossos. Nós vimos que o morto foi lançado em seu sepulcro por sobre os seus ossos e voltou à vida novamente. Isso pode nos dizer que a morte não põe fim a este poder vivificador de Deus. Quando você está cheio desta dinâmica do Espírito Santo, não importa o que aconteça mais, não importa o tempo, nós sabemos que um dia vamos ressuscitar, que um dia vamos novamente estarmos aqui por sobre a face desta terra e vamos juntos sermos transformados num abrir e fechar de olhos para subirmos ao encontro de nosso Senhor nos ares.
Ó, meus preciosos ouvintes, que Deus encha os vossos corações deste desejo, desta sede, que você tenha fome. A Bíblia diz que todos aqueles que têm fome, todos aqueles que têm sede de justiça serão saciados, que você possa ter sede, que você possa ter o desejo deste poder vivificador. O mensageiro desta era nos diz: só de você desejar este poder, só de você desejar o precioso Espírito Santo, o Espírito dele derramado por sobre a sua vida, você já é abençoado. Deus vos abençoe. Deus derrame desta dinâmica preciosa do seu maravilhoso Espírito por sobre as vossas vidas.